gente, olha aqui o que a gente vai ver hoje. Texto de divulgação científica, tá bom? A gente quer ver se você tem interesse pela ciência. Então, a gente está aqui na seção troca de ideias do nosso capítulo 8. Ó o Fofonildo dizendo onde a gente está. A gente está na página 24, tá bom? Então, o que você vai fazer aí? Você vai pegar o seu livro de português, vai abrir ele aí na página 24, tá? Que hoje a gente vai falar um pouquinho de ciência. Aqui nessa imagem, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma professora, né? Que ela tá levando aí os alunos, né? Para conhecer aí alguns fósseis, né? Muito provavelmente esses fósseis estão aonde? Professora, todas têm postura. Tá onde? Olha pra frente. No museu. No museu, muito bem. Então, muito provavelmente, esses fósseis aí estão no museu, né? Porque ela tá toda torta, costa pra frente, tudo torta, tá toda torta, ela tá com o André. É porque ela tá andando, mostrando as coisas pros meninos, aí ela fica empolgada. Ela fica empolgadinha, né? É. E aí, ó, você acha que essa questão de fóssil, de falar de fósseis, você acha que isso tem alguma coisa a ver com ciência? Eu acho que tem a ver com... tem a ver com ciências, mas também tem meio um pouco a ver com história. Tem a ver com o quê? História. Com história, com ciência. Muito bem. Você sabe que a história e a ciência, elas andam juntas, né? São best friends forever. Exatamente, são best friends forever. Né? É. E aí, essa questão da gente ver... Estão aqui? Oi? Estão aqui? Quem? Vocês? Estamos sim. Gente, passou de vocês. É? Que bom. Então, nessa questão aí, ó, que a gente tá vendo, a gente tá observando aí a professora ensinando, né, as questões, né, de fóssil, né? Imagine que essa é uma visita aí guiada aí por uma professora, né, a um museu de história natural. E aqui a gente tá vendo os fósseis, né, de alguns animais. Você já esteve num lugar como esse, por exemplo, não? Alguém já foi num museu, por exemplo? Não, eu não. Não? Eu não. Eu nem sei. Aí a Lara que tá morando em Fortaleza, agora ela pode ir lá no Dragão do Mar, né, Lara? Que diabo é isso? O Dragão do Mar é um museu que tem aí, né, em Fortaleza. Eu já fui algumas vezes, é muito legal. Só teve uma parte do museu que eu não fui porque não tinha condição de ir, que é o planetário, né? Lá tem um planetário bem legal para você observar os planetas, a movimentação dos planetas é bem legal. Só que eu não fui, né? Porque quando eu fui não estava funcionando, nenhuma das vezes que eu fui, né? Então aqui, ó, na página 24, tá dizendo assim, ó: a ilustração dessa página retrata uma visita guiada a um museu de história natural. Se você já esteve em um lugar como esse, relate aos colegas e ao professor como foi essa visita. Se nunca esteve, diga o que você imagina que vai estar exposto lá. O que você acha que vai estar exposto lá? Não sei, alguns fósseis, alguns antigos Isso aqui, ó. tecnologia. Isso aqui muito provavelmente é algum bicho marinho, né? Não é uma baleia porque é pequeno. Uhum, Não é exatamente. não tá entendendo. É o que é isso daí? É um bicho que vive no mar. Só que assim, olhando, não dá pra gente saber o que é. A gente tem que ir no passeio pra descobrir, lendo aqui, ó. É aqui que a gente descobre. Ô, tia, tem coisa de tubarão, negócio de tubarão e isso aqui não tem cara de tubarão. É. É só uma baleia. Nós estamos... Mas é um tubarão, sim. O tubarão ele tem uma boca bem grande, que ele tem muitos dentes. Pois é, tem muitos dentes. Como é que é? Porque esse aqui são os ovos dele.
Provavelmente os dentes, eu não sei explicar, mas não sei. Com o passar do tempo, os dentes foram se desintegrando, passando para o outro. Uhum. Ô tia, imagina se aquele dinossauro gigante Sim. existisse ainda. Você gostaria de ver um fóssil de um dinossauro? Não, dinossauro não, é um tubarão, só que gigante. É, Deus que me livre. ia ser legal, né? Mas me diz uma coisa, você tem interesse pela ciência? Você tem interesse de descobrir coisas novas? Ô tia, Oi. Ele é 10 vezes mais alto que o ônibus. É sim, com certeza. se algum dia nós todos fomos para o mar, assim, a gente fazer uma viagem assim, Uhum. e a gente for assim, a gente leva umas formigas, porque se a gente encontrar um tubarão, dá formiga para ele. Tá certo. Me diz uma coisa, vocês têm interesse então de conhecer os fósseis dos animaizinhos, não? E Não? como é que Não é um será assunto que o você lugar? gostaria? Não, se ele morrer calhado, aí sim, tudo bem. Mas se ele morrer, tipo, que matar pra ver o osso, aí não gosto muito, não. Tá certo. Então, ó, vamos começar aqui, ó, na página 25, observando isso, ó, um texto Seria de legal, divulgação né, científica. Você matar você mesmo pra ver se gosta. Ó, Ô tia, como Oi. é que um osso de um gato por dentro? Como é que é o osso do gato? o osso do gato, É o osso do gato. a estrutura do osso do Eu gato. não, tô mais pequeno. Ô tia, o Fofonildo tá nessa página. Tá, o Fofonil tá dizendo pra você abrir aí na página 25, certo? Ele tá aqui na página, ele tá tomando banho. Isso. A gente vai falar hoje sobre texto de divulgação A irmã dele, científica. a irmã dele. É a irmã Isso, dele. a irmã dele. Ó, a gente tem que saber que a gente está estudando todos os períodos, né, aqui do 5º ano, a gente está estudando um gênero textual diferente, né? Oi, Tia, oi. é o que? Geografia ou ciências? É português, meu Sim. amor. Olha, Hoje é português. Ô tia, tem consertador de computador aqui em tabuleiro. O quê? Tem tipo mecânico de computador aqui em tabuleiro. A gente não chama mecânico, né? A gente chama técnico, certo? Ah, tá. É um técnico em informática. Tem vários, viu? Ó, todo mundo abriu aí no livro de português, na página 25? Sim. Pronto. Ó, segunda-feira a gente tem aula de português até as 9h30 da manhã. E depois a gente tem aula de inglês e de música, tá bom? Não tem aula de ciências nem de geografia. Mas por que que a gente está utilizando, então, texto de divulgação científica na aula de português? Por quê? Não adianta você estudar português sem você enveredar um pouco para a ciência, para a geografia, para a história. Todas as matérias, elas estão totalmente interligadas, tá bom? Então, em português, nós vamos ver como que se escreve um texto de divulgação científica, tá? A gente chama isso aqui de gênero textual. Um texto de divulgação científica pode ser um artigo científico, tá? Então, nesse texto aqui, a gente vai tentar observar quais são as características que ele pode ter, tá? Todo tipo de texto possui uma característica exclusiva, uma característica só dele. Então, quando a gente vai ler um texto de divulgação científica, muito provavelmente a gente vai observar que ele vai divulgar os conhecimentos a respeito da área de ciências, né? Então, aqui nós não estamos apenas descobrindo coisas novas na área das ciências, mas também nós estamos aqui descobrindo como escrever esses textos, né? Então, a gente tem aqui um título, ó, Por que alguns animais comem pedras? Eu já fiquei entusiasmada, já fiquei curiosa por causa do título, né? Por que alguns animais comem pedras, né? Então, a gente agora vai ler esse
texto de divulgação científica. Então, você acompanha aí na página 25 do livro de português. A gente vai começar a leitura. Todo mundo tá pronto? Pegou seu livro de português? Pegou? Peguei. Abriu na página 25? Pronto. Então, vamos lá fazer a leitura, ó. Alguns animais têm hábitos que podemos considerar curiosos. Os gatos, por exemplo, se lambem para limpar o pelo. Já os cachorros instintivamente procuram comer certas ervas quando estão sentindo algum mal-estar. Mas tem bicho com hábitos ainda mais intrigantes, como comer pedras. É isso aí. Oxi. E olha que em vez de fazê-los passar mal, as pedras exercem funções úteis dentro do organismo. Olha que Eu sei que loucura. bicho é esse. Que bicho que é esse? Galinha. Eu não sei não. Galinha? Um dinossauro come pedra? Vamos ver aqui, ó. Galinha come pedra. Então vamos continuar pra gente descobrir, que eu tô curiosa também, ó. As pedras engolidas por certos gato e animais. cachorro come cocô, mas não pedra. Pronto, vamos descobrir junto então, né? As pedras engolidas por certos animais são chamados gastrólitos, que quer dizer pedras do estômago. É dentro desse órgão que elas ficam armazenadas e ajudam a triturar os alimentos e a limpar as paredes estomacais dos parasitos que as infestam. Nossa, que interessante! Além disso, as pedras aliviam a sensação de fome durante longos períodos em que os bichos precisam ficar sem comer. Crocodilos, pinguins, focas e leões marinhos, entre outros animais aquáticos, estão na lista dos engolidores de pedra. Olha aqui, gente. Você imaginava que crocodilo fazia isso? Crocodilo, pinguim, foca. Tipo assim, se vocês, tipo assim, as pessoas. O gato come pedra. Eu já vi. Mata a galinha, quando você abre ela, dentro do fato dela é cheio de areia. Nossa, que Pedra, coisa. Então vamos pedra, continuar areia. aqui para eu ver onde é que vai isso aqui. Deixa eu ver. É preciso dizer que as pedras não ficam no organismo desses animais para sempre. Eles é que determinam quanto tempo devem ficar controlando a quantidade delas em seu estômago. Claro que isso não é algo pensado pelo bicho. O seu corpo é que dá sinais de desconforto. Então o animal provoca vômito, expelindo algumas pedras até se sentir bem. Nossa! Mas não pensem que os bichos engolem qualquer pedra que vem pela frente. Eles escolhem com muito cuidado as que vão para sua barriga. Valem as mais lisinhas e bem arredondadas. Dessa forma, ao serem engolidas, elas não os machucam por dentro. Mais do que uma mania, engolir pedras é uma maneira natural que os animais encontraram para garantir o seu bem-estar. Já pensou? Uma coisa gente? aqui, tia. Oi? Se eles estão comendo até pedra, imagina a minha pedra. Não é, gente? O que vocês acharam disso? Ele chegar, a gente entrar dentro d'água, os jacaré desses bichão comendo pedra aí. Imagina uma pessoa. Não é, gente? Imagina só. Tia, algum dia eu for lá pra Antártida e encontrar um pinguim, eu vou levar uma pedra em formato de agulha. Mas, gente, que artigo mais interessante, né? Ó, Pedra Donald, sim, milha parecida. sim. Pois é, que interessante. E olha, quem escreveu esse artigo aqui foi um tal de Salvatore Siciliano. É porque a gente coloca geralmente o sobrenome na frente, né? Mas é Salvatore Siciliano. E foi publicado no Livro dos Porquês, da editora Companhia das Letrinhas, no ano de 2008. Tá vendo? Então tá aqui, ó. Salvatore Siciliano, publicado no Livro dos Porquês, em São Paulo, pela editora Companhia das Letrinhas. Certo? Agora que a gente viu esse artigo tão importante e tão interessante, a gente vai fazer o que agora?
a gente vai fazer algumas atividades para a gente começar a observar o que é que tem de importante para a gente absorver e guardar como característica do texto de divulgação científica, né? Eu já posso dizer para vocês aqui que geralmente eles vão começar com um título que vai despertar curiosidade, né? Depois, todos os dados, as informações que são escritas, com certeza são baseados no depoimento de alguma pessoa que foi um pesquisador, que foi um biólogo, que foi um cientista. Então, essas informações que nós estamos vendo aqui, ó, elas são trazidas pelo Salvatore Siciliano, né? O Salvatore Siciliano, provavelmente, ele vai ser uma pessoa da área, né? Então, deixa eu pesquisar aqui quem é esse Salvatore Siciliano, para a gente descobrir quem que ele é, tá? Ó, ele é professor de ecologia e ele dá aula também de zoologia e biologia. Ele é formado e graduado, né, no caso, em ciências biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ele é mestre também aqui, ó. Peraí que tá abrindo aqui. Nossa, quanta coisa. Ele é mestre em biologia animal pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em ciências biológicas pelo Museu Nacional. Além de ser pesquisador, tem muita coisa aqui. Ele é muito graduado. Então, ele não é qualquer pessoa, tá? Ele é uma pessoa que entende do que ele está falando. Ó. Você pode ver que ele é biólogo, ele é mestre em biologia, né? Só que ele utilizou uma linguagem bem simples, porque foi publicado aqui, ó, na Companhia das Letrinhas. Companhia das Letrinhas é uma editora que vai publicar livros para crianças, né, da idade de vocês, tá certo? Então, agora a gente pode vir para cá, ó. Eu quero que vocês aqui na página 26, junto com o Fofonildo, me digam aí se o autor do texto, ele é identificado, né, na leitura do texto. Você conseguiu identificar o autor do texto? Não. Sim. Sim? Quem é o autor do texto? Salvatore Siciliano. Isso. Joia. É o Salvatore Siciliano. Ó, para quem disse não, olha aqui, ó. A tia ficou apontando aqui, ó, o tempo todo aqui embaixo do texto, ó. Embaixo do seu textinho tá escrito, ó, Salvatore Siciliano. É o nome do cara, que é o biólogo, que tá trazendo pra gente essas informações. Então, o autor do texto, ele é identificado, tá lá no rodapé do texto. E onde é que esse texto foi publicado mesmo? Olha Na aqui. Companhia das Letrinhas. Isso, foi publicado no Livro dos Porquês, na Companhia das Letrinhas, em 2008. Não é isso? Então, o que vocês vão responder aqui? O autor do texto, ó, o nome do autor é Salvatore Siciliano. E o texto foi publicado na obra O Livro dos Porquês, tá? Esse Livro dos Porquês foi publicado pela editora Companhia das Letrinhas. Ela tem matérias com uma linguagem clara para que crianças da idade de vocês possam ler, tá? Então, esse livro, essa parte aqui de baixo, vocês não precisam copiar, é só uma explicação para vocês, tá bom? Esse livro reúne matérias publicadas na revista Ciência Hoje das Crianças, tá? Então, o Livro dos Porquês é da editora Companhia das Letrinhas, tá bom? Alguém não entendeu essa pergunta? Não entendi, eu só tô vendo aqui, peraí. Pronto. Entendi atrás não, tia. É para você reler o título do texto. Qual é o título do texto? Porque alguns animais comem pedra. Pronto. Depois que você releu o título do texto, né, tá perguntando por que esse título está em forma de pergunta. O que é tiro? Ó, aqui Eu na não pergunta consegui 2, obter. aqui na pergunta 2, a gente já registrou as informações, né, do autor do texto, ó. O autor do texto é identificado aqui, não é isso? Ó, no rodapé do nosso texto. OK. Agora aqui tá falando o seguinte, ó.
Releia o título do texto. O título do texto tá aqui, ó. Peraí, deixa eu achar aqui, ó. Porque alguns animais comem pedras. Isso aqui é o quê? É uma pergunta, não é isso? A pergunta aqui é por que esse título está em forma de pergunta? Porque eu acho que eu sei. Gente, pra quem não entendeu no chat, é porque ele não quebrou o braço. Aí eu tô falando sobre a tela tá melhor. Que é eu acho que é por causa que Pegar é uma faca, coisa. você não é faca unido pra pegar faca. Como é que é? Minha irmãzinha aí quer pegar faca. Vai. Sim, mas agora me diga, por que que você acha que o texto foi escrito, né, e divulgado com uma pergunta? Por que que o título do texto está escrito como se fosse uma pergunta? Porque ele foi publicado na obra do Porquê. Isso, muito bem, Ruth. Porque ele foi publicado aonde? No livro dos porquês, né? Então, se você vai fazer uma publicação num livro chamado Livro dos Porquês, é muito indicado que ele comece com um porquê, não é isso? Então, você pode registrar aí, ó. Ele foi publicado assim, ó, primeiro para chamar a atenção do leitor para uma curiosidade. E como as curiosidades estão no livro dos porquês, é muito legal que seja colocado com um porquê. Muito bem, parabéns, viu, Ruth? Ótima explicação. Tô mandando aqui os mini vídeos para o nosso grupinho, tá bom? Interessante é que você leia as respostas, tá bom? E que você registre da melhor maneira que você conseguir compreender, tá bom? Nossa coleguinha Joelma está com os bracinhos machucados, né? Ela caiu, teve um acidente, mas ela tá aqui com a gente hoje, né, Jô? Você tá melhor, Jô? Tô, tia. Pronto. Se você não puder escrever, viu, meu amor? Você não se preocupe, tá certo? A gente prefere que você se recupere primeiro, tá bom? Mas é muito bom que você esteja aqui com a gente. Você pode falar no microfone quando você quiser, tá bom? Tia, ontem eu tava fazendo chamada com o Joel, mano. E aí a gente ficou conversando à tarde. Um pouquinho da tarde. Foi o Joel, Max. Joel, Foi. Oh. Aí, enquanto vocês registram as informações, tá? Coloquem bem bonitinho no seu livro, melhore sempre a letrinha, tá? Não se deixe se levar aí, né? Ah, eu tô em casa, né? Vou fazer de qualquer jeito. Não, sempre melhore. Tudo que você puder fazer melhorando, sempre é melhor, tá bom? Pode ir. Pode? Cadê o Tiaguinho? Tiaguinho, já posso passar também? Pode ir? Pode. Pronto, a gente vem pra cá, ó. A gente ainda tá na página 26, tá bom? Aqui a gente vai assinalar, né, o objetivo do texto, tá? O que é o objetivo? O objetivo é a finalidade, é por que, né,
que eu estou escrevendo esse texto? Eu estou escrevendo esse texto porque eu tenho um porquê, eu tenho assim um objetivo. Eu quero saber por que esse texto, porque alguns animais comem pedras, ele foi escrito. Qual a finalidade, qual o objetivo dele? O objetivo desse texto que a gente acabou de ler seria informar como a alimentação pode causar prejuízo nos animais? Seria divulgar curiosidades sobre a alimentação de alguns animais? Seria descrever como gatos, cães, crocodilos e pinguins comem? Ou seria explicar como gatos e cachorros se alimentam? É a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Essa é a quarta. Essa daqui? Segunda. A segunda. A segunda? Tem um pessoal que está dividido aqui, né? No texto você viu falando de gato e cachorro? Não, falou que vai ser. Então, será que a gente falou de gato e cachorro no texto? Falou, sim. Falou um Falou? pouquinho. Falou de gato e cachorro no texto? É dois, tia. Dois. Essa daqui? Essa daqui mesmo. Muito bem. Aqui, ó. Você vai marcar um xizinho aqui, ó. Tá certo? Aí você marca o X aqui, ó, na segunda alternativa. Tá bom? Que a gente vem pra cá, ó, pra número 5, ó. Você vai reler essa afirmativa do primeiro parágrafo. Ó, a afirmativa é essa daqui, ó. Alguns animais têm hábitos que podemos considerar curiosos. Ó, alguns animais têm hábitos que podemos considerar curiosos. Essa afirmação que está aqui, ela é comprovada por 3 exemplos. Você sabe me dizer quais são os exemplos que são apontados aí no livro? A gente tem aqui o exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. Ó, aqui nós estamos no primeiro parágrafo, então nós vamos voltar aqui de novo, ó, lá no nosso texto. Ó. O primeiro parágrafo é aqui, ó, certo? Ó, alguns animais têm hábitos que podemos considerar curiosos, né? Vamos apontar então aqui os 3 exemplos que ele coloca, ó. Os gatos, por exemplo, se lambem para limpar o pelo. Já os cachorros instintivamente procuram comer certas ervas quando estão se sentindo algum mal-estar. Mas tem bicho com hábitos ainda mais intrigantes, como comer pedras, né? Será que a gente pode colocar essas 3 aqui? Os gatos que se lambem para limpar o pelo, os cachorros que comem ervas para aliviar mal-estar no estômago e bichos que comem pedras. São essas 3, não são? Sim. É? Então a gente vai vir registrar aqui, ó. A número 1, ó. O que a gente vai registrar aqui na número 1? Gatos que se lambem para limpar o pelo. Aqui na número 2. Cachorros que comem ervas quando estão se sentindo mal. E a 3. Bichos que comem pedras. Certo? O seu professor é de um jeito diferente? Pode. Desde que tenha esses itens, né? Que aqui as respostas estão bem resumidas, tá bom? Tiago, Oi. um dia quando eu ia passando na rua, eu vi um cachorro comendo no mato. Como é que é? Um dia
quando É eu ia, normal. um dia quando eu ia passando na rua, eu vi Ah, um cachorro comendo capim. é Meu pai disse que é normal. por causa de quando, meu pai disse que é por causa de quando eles estão com dor de barriga, eles comem capim. Isso. É isso mesmo. Quando ele sente alguma dor no estômago, né? Ele vai querer comer esses matinhos que vão aliviar, né, a dor e botar pra fora, né, aquilo que tá incomodando eles. É interessante, né? Os cachorros não são farmacêuticos, mas eles sabem o remedinho que vai aliviar ali a barriguinha deles, né? É muito interessante. Eu só não posso comer carne crua, porque Ô tia, Oi, pode falar. ô tia, Oi. é tipo, os matos, quando o cachorro tá doente, é tipo um remédio. Isso, exatamente. O matinho ele vira tipo um remédio para eles. E você sabe, eu tenho 4 cachorrinhas aqui em casa. Elas não comem qualquer tipo de mato, não. Elas vão no matinho certinho. Tem uma moitinha aqui em casa. Eu não sei que tipo de mato é aquele, eu não conheço. Mas elas só comem aquele matinho ali específico. Elas não comem qualquer mato, não. Elas sabem através do cheiro. É, através do cheiro eles sabem. É. Se o mato não tiver um cheiro muito bom, elas nem chegam perto, sabia? Eles sabem se o matinho tem veneno, se não tem. É muito interessante. Ô tia, parece que os cachorros têm, vamos dizer assim, tem perna, porque eles são muito sabidos. Uhum, são mesmo. Tinha um vídeo que eu assisti que o cachorro era dono de uma loja. A mulher foi entregar o dinheiro a ele, ele puxou a gavetinha, botou o dinheiro lá dentro. Aí depois ele saiu, foi pegar uma caixa para botar os produtos dentro da prateleira. Só ele, sozinho. Olha aí. Que coisa, né? Quem ensinou? Mas quer dizer quem teve paciência para treinar ele. Tem. Ah, se tem que ter. Pra treinar Beethoven pra não quebrar as plantas da minha mãe, eu treinei 1 hora, eu acho. Gente, a gente pode ir para a próxima. Ô tio, não penso que não se chama Beethoven. Se quiser pode ir. Beethoven é um nome bonito de Pode cachorro. ir. É bonitinho Beethoven. É bonito. Só que tem pessoa com o nome de Beethoven. não. Pessoa? Beethoven, Deve ter, mas não é muito comum. É mais aqui no Brasil principalmente, não é muito conhecido, né? Tia, posso falar aqui uma coisa com Na você? minha cabeça, eu vou botar aqui no meu cachorro, aí vai na minha cabeça Beethoven. É bom. Pode falar, sim. Minha tia falou que passou na rádio que as escolas particulares iriam começar mês que vem. Em Fortaleza, viu? Tia, mas não é para as escolas particulares e nem públicas alguém? serem para você ir lá para a escola. O que eu tô sabendo até agora. Peraí, pessoal. Pessoal, ó, peraí, só um pouquinho, ó. Só um minutinho. Como a gente tá fazendo aqui as atividades de português, a gente vai terminar. Elas faltam só 2 ou 3 questões, a gente termina. Eu encerro o assunto, aí eu converso com vocês bem direitinho sobre isso. Tudo bem? Podemos seguir, então? Pode confiar em mim que a gente vai conversar, tá bom? Mas deixa eu terminar todas essas atividades aqui primeiro. A gente vai entrar agora na página 27 e aí a gente termina. Aí eu converso com vocês bem direitinho, tá bom? Não se preocupem. Tá certo? Então eu quero que vocês venham comigo aqui na página 27. Aliás, na página 27 não, na página 26 ainda, né? Deixa eu ver aqui. 26 ainda. A gente tá aqui na letra B, na página 26 aqui, né, do exercício 5. Tá bom? Aqui eu quero que vocês me digam uma coisa, ó. Os exemplos que foram dados, né? Esses exemplos que a gente acabou de ver aqui, ó. Esses exemplos aqui, ó.
Esses exemplos, eles ajudam a comprovar a ideia de que alguns animais têm hábitos curiosos, contradizem a ideia de que alguns animais têm hábitos curiosos ou respondem à pergunta presente no título. Eu já mostrei, né, sem querer, né? Foi sem querer, ó. Então, os exemplos que a gente viu aqui, ó, nesse exercício aqui, eles vão ajudar a comprovar a ideia de que alguns animais têm hábitos curiosos. Tá certo? Então, faz um xizinho aqui, ó, no primeiro quadradinho. E aí, você vem comigo aqui para a página 27. Tá certo? Você vem aqui comigo, ó. Faz o xizinho aqui, ó, no primeiro quadradinho. E aí, você vem para cá, ó. Aqui diz assim, ó. Releia esta outra frase. As pedras engolidas por certos animais são chamados de gastrólitos, que quer dizer pedras no estômago. A frase que a gente acabou de ler aqui, ó, ela apresenta o significado de um termo científico, certo? Que termo científico é esse que você vê nessa frase aqui? Gastrólito. Isso. Gastrólito. Isso. Então, você vai registrar essa palavra aqui, ó. Gastrólito é uma palavra que se torna um termo científico. Não porque ela seja difícil de escrever, mas porque ela tem um significado completo por trás dela, tá? Então, você escreve aqui gastrólitos. Gastrólitos. Gastro tem a ver com estômago, né? E litos tem a ver com pedra, tá? Quando você sente dor no estômago, né? Você tem que ir visitar um médico especial, né? Que a gente chama de gastro, né? Gastro, eu não sei o nome completo agora, eu esqueci. Mas a gente abrevia para gastro. Gastro tem a ver com estômago e lito é de pedra. Lembra quando a gente estudou a litosfera? Litosfera é a camada rochosa da Terra, né? O solo da Terra. Então, lito tem a ver com rocha, com pedra, certo? Aí aqui tá assim, por que esse termo é aplicado? Por que você acha que esse termo aqui, ó, gastrólito, foi aplicado? Alguém sabe? Cri, cri, cri. Ninguém sabe por que foi utilizada a palavra gastrólito? Porque foi testado. Porque Porque foi testado também para um público infantil. Então tinha que explicar, porque muitas pessoas também não saibam. Exatamente. Nem só crianças. Qualquer pessoa talvez não saiba o que é gastrólito. Brilhante resposta, sensacional, é isso mesmo. Então vocês podem registrar aqui, ó, para facilitar a compreensão do texto pelos leitores infantos juvenis. Muito bem. Parabéns. Foi o Ruth, né, que falou? Parabéns, viu, Ruth? Muito bem. Sensacional. Sensacional. Vou mandar aqui no grupinho, tá bom? Aqui, nossos mini vídeos, tá bom? Que a gente tá respondendo aqui as questões, mas eu também tô mandando os mini vídeos aqui no grupo. Aí aqui, ó, o que que a Tinha gente... pesquisado qual o médico que cura, né, nessas coisas Sim, me diga. Sim. da barriga, e é gastroenterologista. Nossa, sério? Nossa! Eu nunca soube esse nome inteiro. O pessoal sempre fala assim, vou no... Nossa, gastroenterologista. Meu Deus! Eu sempre vejo o pessoal falando assim, vou passar no gastro, né? Eu sei que tem um nome comprido, mas eu nunca parei para pesquisar. Gastroenterologista. Meu Deus do céu. Bom, gente, a gente encerrou então a nossa atividade de português, tá bom, de hoje. A atividade 7 a 8 é a atividade de casa. Não vou tirar não, pode ficar tranquilo, não vou tirar não. Só tô avisando que o exercício 7 e 8 é para casa, que vocês vão fazer. E a gente vai corrigir na próxima quarta-feira, tá bom? Então, na próxima quarta-feira a gente já começa com as correções da página 27, tá bom? O exercício 7 e o exercício 8. Tudo bem? Então, ó, a gente descobriu hoje que o texto de divulgação científica
são aqueles publicados em revistas, jornais e livros, ou eles são impressos ou eles são digitais, né, na internet. E eles têm uma finalidade, ou seja, um objetivo de divulgar o conhecimento científico. Então, em geral, os autores vão buscar informações nas áreas das ciências, né, que são acessíveis ao público que se destina. Ou seja, o público que está querendo ler, que tem interesse naquele assunto, né? Então, para isso, ele vai utilizar alguma estratégia. Então, no texto de divulgação científica, vão ter exemplos, vão ter explicações de termos técnicos e vai ter uma linguagem que sempre vai ser fácil para o leitor entender, uma linguagem que vai aproximar o leitor do texto, tá? Então, essas são as características principais que a gente tem num texto de divulgação científica, tá bom? Então, a gente vai encerrar aqui agora a nossa aula de português, tá certo? Eu encerro por aqui.